Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar a nossa aula. Abra um livro didático de ciências na página 25. Hoje nós vamos falar sobre as características da luz. Então, a luz, ela despertou a curiosidade de várias pessoas, de vários cientistas durante muitos anos, que estudavam ali tentando compreender as características dela. Hoje a gente vai falar de algumas características. A primeira delas é que a luz viaja em linha reta. Então, ela sempre, a forma de propagação da luz sempre é em linha reta, diferente do som, né, que nós vimos que quando ele se propaga, por exemplo, no ar e encontra alguma barreira, um obstáculo, ele passa por aquela barreira, passa por aquele obstáculo e continua o som. A luz não. Quando ela chega em alguma barreira, obstáculo, em outra superfície, ela se desvia. Olha só o destaque aí sobre os raios de sol em meio às nuvens, né? Observe que eles sempre se propagam em linha reta. Agora, toda vez que você vê isso, você vai observar que o raio de sol, ele sempre vai estar em linha reta. Ele não fica aí disforme ou, né, faz curva, não. Ele sempre se propaga em linha reta. A lanterna, por exemplo, quando a gente liga a lanterna, a luz não sai assim, né, de qualquer jeito. Ela sai direcionada, né, em linha reta. Então, a gente observa que essa é uma característica da luz. A outra característica é que ela pode ser desviada, né? Então, quando ela está aí numa superfície ou no meio e ela toca uma outra superfície, ela é desviada, né? Quando ela passa por objeto transparente ou translúcido ou muda do meio, por exemplo, da água do ar para a água, ela pode ser desviada. E esse processo a gente chama de refração. Esse processo de refração possibilita aí o uso das lentes dos óculos e daquela lupa, né? Porque quando a luz chega até aquela superfície, seja da lente do óculos ou da lupa, ela possibilita aí o aumento da letra ou da imagem, né? Que auxilia aí na visão das pessoas que precisam usar óculos. A luz também, vamos ver esse esqueminha aqui sobre esse processo chamado de refração. Então aqui a gente tem uma lanterna que está direcionando a luz aí no ar, né? E quando a luz chega nesse refratário aí, nesse espaço que tem água, ela muda de direção, porque ela tocou uma outra superfície e isso fez com que ela mudasse de direção. A luz é a mistura de várias cores. Então, durante aí muito tempo, os cientistas estudaram e perceberam que é possível separar as cores. A luz do sol ou a luz da lanterna, da lâmpada, nós chamamos de luz branca. E a luz branca, ela é uma mistura aí de várias cores. Observe aí a imagem do prisma, que é esse objeto tridimensional, ou seja, tem 3 dimensões. Quando a luz passa pelo prisma, o raio branco se transforma em várias cores, né? Isso acontece também na chuva, o arco-íris, percebem? Quando o raio de sol passa pelas gotículas de água da chuva, as gotículas de água funcionam aí como esse prisma. Então, reflete as várias cores, que se a gente olhar aqui do desenho do prisma, são as cores do arco-íris, né? Reflete essas cores que nós vemos. Aqui no livro mostra lá o exemplo da cachoeira, né? Olha lá, a cachoeira, ela também tem as gotículas de água aí no ar e ela reflete essas gotículas de água em contato com a luz, reflete essas várias cores aí. Legal, né? Vamos então para a página 26. A luz pode ser refletida. Então, nas superfícies transparentes e translúcidas, a luz se desvia. Na superfície opaca, ela reflete. Olha o exemplo aí. Esse menino, ele está lendo um livro. Então, a luz, ela chega até o livro e ela reflete, né, naquela superfície que possibilita que o menino enxergue. Suponhamos que esse menino estivesse numa sala onde o que clareia esse local é uma lâmpada, né, no teto. E se essa luz for apagada? Ele já não consegue ver mais nada, né, porque não tem uma luz que reflete aquela superfície que ele está lendo, tá?
A reflexão da luz também possibilita a visualização das cores. Então, como assim? Por exemplo, aqui dá o exemplo da folha. A folha é verde, né? No geral, as folhas são verdes, a não ser que elas estejam lá caindo, tá? Folha seca, mas vamos pegar o exemplo da folha verde. Quando a luz chega até a folha, ela absorve todas as cores, né, que chega até ela, mas ela reflete a cor verde, que é a cor dela. Fala também da maçã, né? Quando a luz chega até a maçã, ela absorve todas aquelas cores, mas ela reflete a cor vermelha, que é a cor dela, tá? Isso acontece em todas as superfícies. E nas superfícies lisas, polidas, como a bandeja de metal, o espelho, a luz ela é refletida em uma única direção. Ou seja, ela toca aquela superfície e ela reflete em uma única direção, que é o que possibilita que nós possamos ver o nosso reflexo aí no espelho, por exemplo, né? Então, ela toca a superfície e reflete na mesma direção. Olha o destaque aí, a luz atinge o espelho e é refletida. Como a superfície do espelho é bastante plana, os raios refletidos seguem todos a mesma direção, tá? Na seção Eu Cientista, da página 27, nós vamos fazer alguns experimentos que mostram as características que nós falamos aí da luz. Então, os materiais que nós vamos precisar são materiais que tem em casa, né? Que é copo de água transparente, o copo tem que ser transparente, lápis, régua transparente, papel com algo escrito, colher de metal, lanterna. Se você não tiver a lanterna mesmo, né? Pode usar a lanterna do celular, caderno, papel alumínio, panela, moeda, água, fita adesiva e conta-gota. Esse conta-gota também pode ser substituído por uma colherzinha pequenininha que você vai derramar só uma gotinha, porque o que vai pedir é para pingar uma gota. Então, qualquer objeto que você consiga pingar apenas uma gota, pode substituir o conta-gota se você não tiver. Então, vamos lá. O primeiro aí, enche um copo transparente com água e coloque um lápis dentro dele. Faça um desenho que represente como você vê o lápis dentro do copo de água. Então, o primeiro experimento é o copo com água, o copo transparente com água, e você vai colocar o lápis lá. Você vai perceber que a parte que está dentro da água, ela fica maior, né? Então, a luz, ela reflete lá maior. Você vai fazer um desenho no seu caderno de história. Faça o cabeçalho, Escola Integrando Caminhos, Goiânia, 10 de junho de 2020, vai colocar lá, seção Eu Cientista, investigando a luz. E aí você vai fazer o desenho do que você percebeu nesse experimento, tá? No experimento 2, prenda uma moeda no fundo de uma panela, perto da borda. Com a fita adesiva, né? Tem que ser transparente, né? Para possibilitar que você veja. Coloque a panela sobre uma mesa e sente-se perto dela. A moeda deve ficar em sua direção. Então, você vai colocar a moeda no fundo da panela e a moeda tem que ficar virada para você. Incline-se para a frente até ver a moeda e depois volte para a posição inicial. Sem sair do lugar, peça a um colega, no caso alguém que esteja na sua casa, peça a um colega para colocar água na panela. Descreva nas linhas a seguir o que aconteceu após acrescentar a água, tá? Então, você vai fazer primeiro a observação sem a água, você vai voltar para o lugar, né, da forma que você está sentada e pede aí para a mamãe, para quem estiver com você, colocar água dentro da panela. E você vai descrever o que aconteceu aí nas linhas abaixo, tá bom? Na página 28, o terceiro experimento, coloque um papel com algo escrito sobre a sua mesa aí, né? Com o conta-gotas, e aí eu falei para vocês que pode substituir por uma coisinha que coloque uma gotinha de água. Pingue algumas gotas de água sobre a régua e faça gotas grandes e pequenas.
Observe as letras através das gotas de água e mova a régua para ver melhor. Então, você vai usar a régua aí como a lupa, porque quando você pinga a gota de água na régua transparente, ela funciona como uma lupa. Observe aí na imagem que o local que tem a gota de água aumenta a imagem. Quais gotas funcionam melhor para ampliar a letra? Por quê? Você vai colocar gotas pequenas, gota pequena e gotas maiores. E você vai observar qual funciona melhor para ampliar a letra. E vai escrever aí por quê, tá? Número 4. Observe um pedaço de papel alumínio bem de perto. Faça o mesmo com os dois lados de uma colher. O que você vê? Ligue a lanterna e aponte o feixe de luz para uma parede ou seu caderno. Em seguida, aponte a lanterna para a colher de alumínio e o papel de alumínio. Assinale no quadro abaixo a alternativa que contém os materiais que refletem a luz. Então, você vai usar uma colher de metal, o papel alumínio e o seu caderno. Você vai pegar a lanterna ou a lanterna do celular, vai apontar para a colher, né? E para a parede, né? Então, você vai estar aqui, aponta a lanterna e aponta a colher para a parede. Também com papel alumínio e também com o seu caderno. Então, você vai em seguida apontar na lanterna, né? Para lá. Assinale no quadro abaixo a alternativa que contém os materiais que refletem a luz. Então, quais materiais refletem a luz? Materiais lisos e sólidos, como o papel alumínio e a colher, ou materiais com superfícies irregulares, como a parede e as folhas do caderno, tá? Então, você vai marcar aí qual você percebe que reflete a luz.